Fala galera, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa aula, a nossa primeira receita, tá? Desse fantástico curso. Seguinte galerinha, nós iremos agora reproduzir uma torta que eu chamo Sensação de Morangos. Esta torta é composta de 3 componentes: pandeló abaunilhado, um creme divina, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, morangos frescos, finalizada com chantilly branco, peças de chocolate branco e morangos frescos. Olha, é uma receita que eu aqui já está me dando água na boca. Outra situação legal, é uma receita versátil, fácil, barata e assim, quem não resiste a uma torta de morangos? Eu não resisto, você não resiste e o seu cliente também não irá resistir a essa receita. Fácil. Eu vou iniciar o preparo agora do pandeló tradicional clássico. O que é um pandeló tradicional clássico, pessoal? Um pandeló é feito basicamente de 3 ingredientes: ovos, farinha, açúcar. Nesta receita eu adicionei fécula de batata. Ricardo, por que você está adicionando fécula de batata no pandeló? Trazer mais maciez, uniformidade. Coloquei também um pouquinho de fermento para poder ter estrutura. E aí vai entrar uma pasta de baunilha, que é um truquezinho que vai trazer mais personalidade, porque geralmente pandeló tem um sabor neutro. Eu não quero isso. Eu quero que o pandeló também apareça na minha composição. O modo de preparo é muito simples. Nós iremos cremar primeiro os ovos com açúcar, depois adicionar os elementos secos em 2, 3 partes, ok? E aí, eu vou optar por usar a baunilha. Ela entra na primeira cremagem, ok? Vou iniciar esse preparo, forno sempre pré-aquecido, tá certo? Em média 170 graus por cerca de 25 minutos. Pode haver variações. Ricardo, eu botei lá o meu pandeló lá no forno lá e ficou 30 minutos. Cada forno tem o seu tempo. E aí nós temos que estar atentos e fazer as correções e os ajustes, beleza? Vamos lá. Fácil. Primeira coisa, ovos. Já está aqui. O açúcar refinado. Ricardo, se eu não tiver o açúcar refinado, eu posso fazer com açúcar cristal? Bem, dica do chefe, dê prioridade para o açúcar refinado. Por quê? Por questão de equilíbrio. Lembra na introdução que eu disse para você que tudo na confeitaria é uma emulsão? Lembra disso? Beleza. Então, o que acontece? Como é emulsão, nós temos que buscar ter produtos que vão se homogeneizar no mesmo período, no mesmo tempo. Porque se for o açúcar cristal, o que vai acontecer? Corre-se o risco de você incorporar o ar na receita através das claras, mas ter uma granulação maior, tá? Do açúcar, porque o tempo não é similar. O que vai acontecer? Você vai ter um desequilíbrio, uma desarmonia na sua receita. Então, dê sempre prioridade para o uso de açúcar refinada nesse tipo de massa, tá certo? Guarda essa dica, é preciosa essa dica para você. Então aqui, a baunilha, ok? Fácil, não precisa muito. Pode ser essência de baunilha também, fica a critério. E vamos iniciar o nosso batimento até cremar. Então, pessoal, como você pode aferir, nós já temos um creme levemente fofo
tá? Mais claro, uma emulsão. Eu quero que você observe essa textura, olha. Creme leve, a emulsão, ok? Neste ponto, pessoal, nós podemos trabalhar de duas formas. Eu posso inserir os elementos secos aos poucos na minha batedeira aqui mesmo, na velocidade baixa, ou eu posso retirar o bol, acrescentando aos poucos os elementos secos e trabalhar com o fouet. Você vai buscar a melhor forma para você. Lembrando que as duas técnicas, bem executadas, elas terão o mesmo resultado final. O único ponto que você tem que se preocupar é manter a leveza, porque você já fez um trabalho aqui excepcional de incorporar ar na sua receita. Daí a pouco você começa a bater com brutalidade, adicionando um elemento mais pesado, batendo, mexendo com brutalidade, tudo isso que você construiu aqui, você perde aqui. Qual que é a consequência disso? Uma massa pesada. Então esta também é uma outra dica para você, fundamental. Emulsão é a primeira palavra, é a palavra-chave. Leveza é a segunda palavra. Porque eu quero um pandeló leve. Pandeló, vocês podem observar aqui, que não tem gordura. A gordura que tem é a do ovo. Eu não tenho manteiga, não tenho óleo. Então, o que acontece? Incorporação de ar. Se eu perco essa incorporação de ar, eu tenho um bolo batumado, que não vai conferir sabor e estrutura para a minha torta, ok? Então, eu vou ligar minha batedeira, eu vou adicionando os elementos secos e finalizar essa mistura, beleza? Sempre respeitando o processo. Não é a sua hora, é a hora da massa. Ela vai te dizer a hora que você deve adicionar ou não mais farinha. Então, o que acontece? Às vezes você vai falar para mim assim, não, chefe, eu estava afoito aqui na hora de fazer. Então, não é a hora de fazer. Por quê? Confeitaria é uma ciência. Que um passo errado aqui vai prejudicar lá na frente. Então eu quero que você realmente faça com paciência, com parcimônia, com tranquilidade e seguramente você vai ter um resultado expressivo ao final do seu trabalho. Já aproveitando aqui também que estamos falando de massas leves, que estamos falando de bolos, de pandeló, uma pergunta que eu tenho certeza absoluta, que você, como todos nós do universo da confeitaria, já nos deparamos com essa pergunta e às vezes não obtemos as devidas respostas. Qual que é a farinha ideal para se fazer bolos? Bom, a farinha ideal para se fazer bolos é uma farinha mais fraca. Ah, Ricardo, chefe, o que é uma farinha forte ou uma farinha fraca? Uma farinha forte é uma farinha para panificação, significa que é uma farinha que tem um percentual de proteínas muito mais alto. Isso confere força, tá, para aquela massa. Quando você hidrata ela com água, você vai fazer um pão. O que eu preciso de ter em um pão? Eu preciso de ter num pão extensibilidade e elasticidade, ok? Então, na panificação, a farinha de trigo, ela é a base estrutural. Então, se eu vou fazer um pão, quanto mais força, quanto maior é a capacidade de absorção daquela farinha de líquidos e capacidade de resistência ao batimento, é melhor para mim. Na confeitaria já vai mudar, porque na confeitaria
a farinha de trigo, ela faz parte de um todo. Na confeitaria, nem sempre a farinha é o ingrediente principal. Então, na confeitaria, eu te recomendo que você trabalhe com farinhas mais fracas. O que é uma farinha fraca? Uma farinha que você compra no mercado, pacotinho de 1 quilo, ou farinhas que você vai ver lá na logomarca, farinha para pastel ou farinha para massas frescas. Significa que são farinhas que não têm tanta força assim. Imagine você, vamos lá, só para a gente fazer uma análise, para me fechar isso contigo. Você vai fazer uma pizza. A farinha de pizza não é a mesma farinha de pastel. Por quê? Porque são produtos distintos. Farinha de pizza eu preciso de quê? Absorção, resistência, força ao batimento. Pastel, eu tenho que fazer uma massa, tenho que abrir e ela fica parada. Então, se eu cheguei no mercado, eu preciso de uma farinha para bolo, entre uma farinha para pastel e uma farinha para pizza, escolha a farinha para pastel. É só uma alusão para contextualizar isso que eu estou falando para você, beleza? Vamos lá. Aqui nós já podemos aferir que nós temos a nossa massa, olha só que beleza de massa, leve, homogênea, uma coloração diferente. Aqui, pelo fato de ter adicionado a baunilha, eu tenho os pontinhos abaunilhados. Então, isso vai conferir uma estrutura diferente para a minha massa. Tá certo? Ponto importante aqui para você também. Bom, eu não estou trabalhando com formas, estou trabalhando com aros. Então ele é vazio, certo? Ó, não tem fundo. Eu estou improvisando um fundo. Aí você vai falar para mim, esse cara ficou louco. Como ele vai assar um bolo aqui usando um plástico filme? Eu vou te provar que você pode fazer isso e vai dar super certo. Tá? Então eu vou improvisar um fundo, ok? Olha só. E vou colocar minha massa, vou distribuir a minha massa. Olha só. Aqui já dá para você ver que ela está bem leve, ó. Massa bem leve, estruturada. E aqui eu vou levar para assar, forno pré-aquecido, cerca de 25 minutos, temperatura a 170 graus. Dependendo do seu forno, até 180 graus. Evite, tá? Mais uma dica, evite trabalhar com temperaturas altas, acima de 180 para assar bolos. O que vai acontecer? Você assa as extremidades e o miolo vai ficar literalmente cru.